Bom dia a todos aí que estão aqui comigo nesse 27º dia. 27º dia, estamos aí há alguns dias aí da última data do nosso desafio. Para mim está sendo um tempo, não somente um tempo de qualidade, mas um tempo de confirmação, que quando nós nos colocamos numa posição de fazer algo para nós, e temos a palavra, temos Deus como não somente como alinhado, mas como aquele direcionador e confiamos nele. A, a confiança ela não tem que ser traduzida somente na intenção, ela tem que ser transformada em ações e essas ações, inclusive em alguns momentos, através da voz, através do falar. E é isso que eu tenho buscado colocar para mim, porque a decisão foi minha, no sentido de estar dentro desse desafio. E eu fico e sou muito agradecido ao Pai por dar essa oportunidade para que eu possa, todos os dias, estar aqui com vocês, mas, primeiramente, tomando a direção que Ele está me colocando para o dia de hoje. E algumas vezes é claro que essa direção você só consegue enxergar, você só consegue ter essa clareza se você ter um relacionamento com o Pai. Algumas vezes na minha vida eu busquei, sim, uma direção ao Pai, mas eu não tratei da forma correta. Não tratei aquele momento como um momento de qualidade, momento em que eu estava, assim, tendo esse relacionamento com o pai, mas o relacionamento, naquele momento, para mim, eu estava ainda muito distante. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele, mesmo eu estando falho, como nós temos essa conduta de falhar ao longo da nossa vida, Deus nunca me abandonou, Deus sempre esteve presente, e eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Então é isso, nós estamos aqui e vamos seguir até o final desse desafio. Eu tenho certeza que o desafio está fazendo cada um de nós refletirmos sobre sobre o momento que nós estamos vivendo, porque ele é diário e todo dia nós temos um cenário. Em alguns momentos nós temos um cenário de lutas intensas, eu sei disso, e outros podem estar vivendo um momento de calmaria, vamos dizer assim. Calmaria no sentido de estar. As coisas estão dentro de uma conformidade que nós gostaríamos de ter, sem nenhuma grande luta. E nesses dois casos, nesses dois cenários, existe a necessidade de um cuidado. Porque o desafio não foi acordar cedo, só acordar cedo. Ele foi sempre sobre uma escolha. Uma escolha. E a escolha qual seria? Seria uma escolha de direção, seria uma escolha de postura, seria uma escolha de governo. E eu tenho certeza que isso faz você refletir sobre o seu momento atual. Quando eu falo de governo, em alguns momentos parece que o nosso dia está fugindo do nosso controle, que a nossa vida está fugindo do controle no sentido de nós não entendermos o que está acontecendo. Mas aí que o uso da palavra e o uso da língua vai fazer termos um ajuste. Então, eu queria fazer esse primeiro comentário, só para, primeiro, agradecer a todos que estão aí do outro lado e passar para vocês que eu estou muito feliz mesmo. Muito feliz pelo avanço que tenho percebido de cada um de vocês, meu também. E é isso, isso dá mais força para a gente seguir em frente. E Deus, como a gente até colocou na nossa igreja lá, mas isso pode replicar em qualquer um de vocês, independente da placa. Esse é o ano da maravilha de Deus, das maravilhas de Deus em nossas vidas. Esse vai ser o ano que você nunca vivenciou, eu tenho certeza disso. Esse desafio mostra isso. Eu acredito que, se existe, são poucos aqueles que teve um desafio igual a esse que nós estamos tendo aqui. Isso prova a capacidade que cada um de nós temos quando nós nos colocamos um propósito.
acreditando no Pai. E é isso que nós vamos fazer agora. Para aqueles que puderem fechar os olhos, vamos fazer a nossa oração de abertura. Pai, eu oro em nome do teu Filho Jesus. Obrigado por mais uma manhã. Hoje, pedimos consciência naquilo que falamos. Que nossas palavras estejam alinhadas com a confiança que temos em Ti, Pai. Guarda a nossa boca, guarda a nossa mente e, Pai, e nos direciona para aquilo que devemos falar hoje. Que nosso falar seja falar de bênção, falar de prosperidade, falar de paz e, principalmente, falar de gratidão. Porque começamos o dia tendo a tua companhia e a companhia de irmãos. Por isso, que não devemos falar nada de peso, mas de direção. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. A gente tem que agradecer ao Pai por esse momento. Não podemos começar sem ter esse alinhamento com o Pai. Vamos lá, pessoal. Bom, eu estou trazendo aqui para vocês, nessa abertura, como eu comentei, o dia 27 é um marco no sentido de analisar o que nós confiamos. Quando nós dizemos que confiamos no Pai, a nossa fala confirma isso? É um momento de reflexão. Por que é um momento de reflexão? Porque ao longo da nossa vida, ou ao longo dessa caminhada, nós já falamos sobre palavra, e é palavra com P minúsculo, não a palavra com P maiúsculo. Ou seja, com P maiúsculo é a palavra de Deus. Mas eu estou falando a palavra minúscula, aquela que sai da nossa boca. Então, já falamos sobre palavras, já falamos sobre decisão, já falamos sobre coerência, e esse é um tema que precisa ser reforçado, o falar. Porque a boca revela o que realmente acreditamos. Porém, é simples falar aquilo que pensamos, aquilo que temos como entendimento. Mas transformar essa palavra em ação, ela tem duas direções. Quando nós falamos de uma forma rápida, uma forma sem ter o pensamento, muitas vezes traz resultados que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas ela acontece pela força da nossa língua. A boca mostra efetivamente quem está governando. E é isso que nós vamos detalhar um pouco mais. Porque, mesmo sendo pequena, e ela realmente é pequena, a língua é forte, é muito forte. A língua é vamos dizer assim, um membro do nosso corpo que é pequeno, mas ela tem uma força que muitas vezes nós não nos apercebemos disso. A língua, quando no sentido de dar o efeito, ou ter o efeito dela, ou seja, quando eu estou falando que a língua é pequena, mas o efeito dela é grande. Uma frase pode levantar, uma outra frase pode desanimar. Fui buscar uma base, mais uma vez na palavra, em Tiago 35, ou Tiago 3, versículo 5, em algum momento cita exatamente o seguinte: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas.
nesse momento, não adianta dizer simplesmente que confiamos e falar como que já tivéssemos desistido. Vou repetir. Não adianta dizermos que confiamos e falar como que já tivéssemos desistido. Por quê? A língua sendo pequena e ela trazendo um efeito grande, faz com que nós tenhamos que ter cuidado com essas frases do dia. Como eu comentei, a fala mostra a realidade que existe dentro de nós. Porém, se nós colocamos para nós, internamente, algo que muitas vezes nós falamos externamente, que confiamos em Deus, ou que confiamos também na direção que ele está nos dando, nós temos que ter o cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque eu até menciono que é muito fácil falar, mas existe uma necessidade de um esforço maior para agir. E nada do que é fácil, eu, pelo menos, minha opinião do Sandro aqui, nada do que é fácil é bom. Por isso que o desafio, ele é bom, porque ele não é simplesmente o acordar. Porque eu comentei que o acordar nesse horário da manhã, para alguns é até normal. O desafio realmente não é somente para acordar. O desafio principal é o despertar. Porque muitos dias Deus, ou melhor, todos os dias Deus nos acorda, né? Porque enquanto nós estivermos acordando, é porque Deus nos acorda e nós temos algo a fazer. Mas será se nós despertamos? E eu quis trazer essa reflexão da língua, porque eu percebo que eu, Sandro, tenho feito algumas palavras, algumas frases, mas com a glória de Deus, vou falar na maior parte do tempo, nesse momento que eu estou vivendo, eu percebo que fiz uma colocação indevida. Muitas vezes essa colocação é para um ente querido, muitas vezes é para um irmão, muitas vezes é para um desconhecido, muitas vezes é para um conhecido. E quando existe essa saída da boca, eu tenho, de uma forma quase automática, percebendo que a palavra ou a frase que eu citei poderia ser feita de uma outra forma. E eu tenho buscado agora, também pelo desafio, por isso que eu agradeço também a vocês estarem do outro lado, o desafio me dá essa oportunidade também de fazer uma revisão sobre tudo aquilo que eu falo e poder fazer os ajustes. Eu tenho colocado já para vocês que eu fiz pequenos ajustes em duas palavras que eu uso bastante, eu usava bastante, que era o achar, troquei pela minha opinião, certo? E o próprio pedido, que eu troquei pelo compartilhamento. Mas quando eu falo troquei, não que a palavra pedido e a palavra acho desapareceu do meu vocabulário, não. Mas eu procuro colocar ele para trazer, sim, aí sim, para trazer, com minha opinião, uma segurança maior. Uma segurança maior, não, uma segurança. Não é segurança maior, não. Uma segurança, olha, já corrigi a palavra. E segundo, através de compartilhar com Deus, eu saber que eu faço parte daquilo que eu estou compartilhando com Ele. E não somente pedindo, porque para mim pedir remota o Sandro a ficar no aguardo. Mas isso é uma opinião, Sandro, mas eu estou compartilhando com vocês. Eu quis também comentar, é por isso que eu vou falar aqui de algumas frases do dia a dia. Vou trazer aquelas que, na minha concepção, no meu entendimento, elas são colocadas de uma forma sincera, mas ela traz para nós o reflexo daquilo que nós estamos falando. Quantas vezes nós falamos está tudo difícil?
Quantas vezes nós falamos, nada dá certo? Quantas vezes nós falamos, eu não consigo? Ou minha vida é assim mesmo? Você tem várias frases que eu tenho quase certeza que em algum momento você ou nós eu já falei isso. Em algum momento aí escorrega a fala. E sem acusação, pessoal. Aqui nós estamos no momento de compartilhar, não de acusar ou não de julgar. É um momento, sim, que nós temos que compartilhar, e o compartilhamento faz cada um de nós refletirmos e tomar uma decisão. Essas três frases, ela não necessariamente, vou falar no meu caso, não necessariamente está dizendo para mim que eu não tenho fé. Isso para mim não é falta de fé, é costume de fala. Nós habituamos a ter alguns costumes e nós tratamos isso como algo normal, porque é um hábito nosso. Só que costume repetido vira direção. Vou falar mais uma vez. Costume repetido vira direção. O que você repete, você reforça. E se você reforça, você traz para o seu dia, traz para a sua vida. É por isso que, da mesma forma como eu comentei sobre a questão da oscilação que existe em qualquer processo da nossa vida, seja no processo familiar, processo profissional, processo educacional, processo ministerial, processo financeiro. Oscilação existe, mas quando você percebe a oscilação e corrige automaticamente, quando falo automaticamente, eu vou corrigir novamente, não é automaticamente. Você consegue entender que houve sim uma oscilação e retoma o controle, ou retoma o controle, isso faz parte do quê? Daquilo que nós estamos vivenciando agora. Ou seja, você ou nós estamos retomando o controle da nossa vida, retomando o controle do nosso dia, e isso é maravilhoso. Porque se ao longo da nossa vida nós tivemos o hábito, nós já estamos quebrando qualquer palavra que não vai trazer nenhuma, vamos dizer assim, promessa do Pai para nós. Eu até vou mostrar para vocês, que eu chamo de um ajuste maduro, e eu quis até colocar isso sem moralismo. E mais uma vez, pessoal, eu não é só confiar em vocês, eu conheço todos vocês, até a Adriana, que estamos agora 27 dias que nós nos conhecemos, mas a Adriana já compartilhou algo comigo, eu já compartilhei algo com ela, ou seja, ela entende até muitas vezes o meu posicionamento, como eu entendo o posicionamento dela também. E o que eu vou trazer e estou colocando como ajuste maduro é apenas para que nós possamos ter essa atenção. Não é fingir que está tudo bem, não é isso. Não é negar problema. Então, não é fingir que está tudo bem e também não é negar problema. É não declarar derrota antes da hora. Você pode reconhecer dificuldade, todos nós podemos reconhecer dificuldade, porque desafios, dificuldades, problemas existem hoje, vai existir amanhã, vai existir sempre. Nesse mundo terás aflições, mas tenha bons ânimos, que eu venci a morte. Palavras de Jesus. Em nenhum momento ele citou que nós teríamos um mar de rosas. Por isso, eu quero compartilhar com vocês que quando existe esse hábito, que ao longo da nossa vida foi construída pelo ambiente que nós estamos inseridos, ou estávamos inseridos, e quando nós temos esse conhecimento, que é isso que nós estamos adquirindo aqui, ou que nós já vemos adquirindo ao longo desses últimos anos, vou colocar dessa forma, é importante usar esse conhecimento
Para o quê? Para nós transformarmos aquilo que não traz o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que eu quis trazer e mostrar de uma forma. Quando eu falo que nós temos que, da nossa língua, sair palavras proféticas, palavras de vitórias, palavras de prosperidade, de abundância, não é fingir que está tudo bem. É simplesmente não declarar a derrota antes da hora. Porque nós também desistimos de uma forma muito fácil. Nesse caso, como eu coloquei que a palavra fácil, para mim, Sandro, não é boa no sentido de não dar o valor àquilo que nós estamos fazendo. Porque a facilidade, ela traz para a gente, quando fala facilidade, no sentido de encontrar algo fácil, ou de entender que tudo vai vir de uma forma fácil, ou aquilo vai vir de forma fácil. Não. Nós temos que colocar a nossa participação, ou a coparticipação, porque quando falo coparticipação, porque existe alguém também trabalhando com nós. E tenho compartilhado também, por isso que vocês estão do outro lado, nada grande se faz sozinho. Bom, se eu já comentei sobre aquele hábito, sobre algumas frases que ao longo da minha vida eu fiz e faço algumas vezes, reconhecer a dificuldade sem anunciar o fracasso é sim uma vitória para aquele dia. Porque, como eu falei, a questão da oscilação, quando você percebeu, ficou chateado? Ficou. Ou ficaram chateados? Fala, poxa, não poderia ter deixado de participar. Poxa, acordei tarde. Poxa, fui dormir tarde. Mas, pessoal, vocês reconheceram. Vocês reconheceram que poderia ter sido feito de outra forma. Mas passou. E vocês tiveram a ação seguinte. A ação seguinte é retomar o caminho. Vamos retomar o caminho no sentido de analisar o que nós falamos, como fizemos quando houve essa oscilação. Se eu nunca consigo, é uma frase habitual, ou uma frase que às vezes eu coloco, vamos substituir por ela, eu ainda estou aprendendo. Ao invés de você falar, eu não consigo, eu ainda estou aprendendo. Tudo que nós vamos fazer pela primeira vez, ele não é simples, não é fácil, porque é a primeira vez. Se você se vivenciar com um momento que você fala assim, eu nunca consigo, é porque esse nunca consigo relata que em algum outro momento você já tentou fazer e não fez. Ou começou a fazer e desistiu antes do tempo. Eu fiz um comentário para uma pessoa esses dias, quando eu falei assim, e desistir não é o problema. Por que não é o problema? Porque quando você desiste, você já tomou uma decisão. Para mim, o problema é quando você não desiste, entendendo que está fazendo e não está fazendo. O desistir, é claro, faz com que eu, Sandro, nesse momento, falo assim, se eu desistir de alguma coisa é porque foi uma decisão minha. Mas será se eu tomei essa decisão de desistir com consciência, com análise sabedor, porque em alguns momentos você começa algo, você pode falar, não, isso aqui não serve para mim, mas você tem a decisão. Agora, quando a gente permanece, vamos dizer o termo fazendo sem fazer, né? Só entendendo, isso para mim é o que é mais cuidadoso. Olhando, ou melhor, falando de uma forma mais clara, quando nós comentamos ou falamos sempre dá errado, podemos trocar. Ainda não deu certo, mas eu continuo. Eu escutei isso de vocês. Vocês falaram aqui. Eu oscilei, mas eu vou continuar. Olha só, vocês falaram isso. Alguns de vocês falaram.
Eu tenho um sobrinho, eu gosto de repetir algumas frases do meu sobrinho, porque o meu sobrinho, em algumas conversas que eu tenho tido com ele traz para mim uma confiança, mas não uma confiança de uma forma qualquer. Porque como eu, como nós, ele também é ser humano e ele, sim, pode cometer algumas falhas. Mas quando ele traz a palavra, assim, a palavra da boca dele com tanta confiança que não deixa dúvida. E quando ele tem mais uma pessoa, no caso, a esposa dele, por isso que a gente está falando, coisas grandes a gente não faz sozinho. E quando essa pessoa, que é a esposa dele nesse caso, tem a mesma, vamos dizer, a mesma sintonia ou o mesmo propósito dele, isso tem uma força absurda. Ele fala algo como assim: Deus só faz coisas boas para mim. Depois eu vou trazer a frase correta, a frase como ele fala, porque eu cheguei em algum momento e falei assim: olha, vou começar a usar essa frase todos os dias para falar com essa naturalidade que você fala. Ele falou: tio, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E ele, em algumas conversas, já, ele é, ele é meu sobrinho, é bem mais novo do que eu. Mas ele colocou algumas frases que eu falei: uau, ele falou: tio, é isso. Não basta, olha, ele falou assim: não basta só querer fazer, tem que fazer. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Não vai dar, vai exigir mais atenção. Não é isso. Ao invés de falar que não vai dar, vai exigir mais atenção. Sim, vai exigir mais atenção. São três frases que eu trouxe, que são três frases que faz parte do nosso dia a dia. Mas é importante refletir. Reconhecer as dificuldades sem anunciar fracasso. No dia 6, eu fiz um pequeno comentário sobre o governo do dia. Que nós falamos durante o dia mantém um governo. Se nós estamos aqui começando o dia, tomando posse dele, para que possamos continuar tomando essa posse ao longo do dia, nós temos que verificar o que nós estamos falando, porque o falar durante o dia vai manter esse governo. Hoje eu acrescento exatamente dessa forma: o que você fala durante o dia mantém um governo. Se você começa bem às 5 horas e 21 minutos e às 10 horas já está reclamando, pessoal, não estou falando sobre perfeição, só estou falando sobre coerência. Oscilação vai acontecer, desde o momento que você entende, rapidamente você faz a correção. Coerência. A boca precisa acompanhar a nossa decisão. E não é algo imposto, é algo colocado para reflexão, trazido de uma forma leve. Por quê de uma forma leve? A vida em movimento, pessoal. Também falei no dia 11. Governo não é silêncio na oração. Se a fala muda, o ambiente muda. Se você traz palavras de prosperidade, de desafio, mas de superação, o ambiente vai se moldando à forma como nós falamos. Se nós temos a conversa no trânsito, e a gente responde no trânsito de uma forma que não é adequada para nós também, podemos falar assim, é um desabafo, mas tomar cuidado com o desabafo. Se a fala muda, o ambiente muda. É isso que eu quis trazer. Sem conceito, só realidade. Isso, com certeza, eu tenho, na minha vida, eu tenho colocado dessa forma. Só um minuto aqui. Então, eu vou colocar como movimento de hoje. O movimento de hoje, minha assistente chegou aqui pedindo uma pergunta. Ela falou que depois eu tenho que editar, já que está gravado. Vamos lá. Movimento de hoje. Pessoal, claro e executável. Hoje faça algo simples. Tenho procurado repetir. Vamos fazer algo simples. Observe uma frase negativa que sai ao sair da sua boca, só uma só, e ajuste na hora. Nada grande,
nada pesado, só simples. E apenas consciente. Observando essa frase negativa, ou essa que saiu da sua boca, realmente, faça essa correção, faça esse ajuste, ajustando ela da forma correta. Qual é a convicção que eu posso ter nessa manhã? A minha boca confirma a minha fé. Eu não falo derrota, eu falo direção. Eu não vou anunciar nenhum fracasso. Por quê? Quando eu coloco que eu não anuncio fracasso, é importante fazer essa citação. Desafios, lutas, cansaço, desmotivação, irritação. Isso acontece hoje, aconteceu ontem e vai acontecer amanhã. Mas quando você traz para você que é algo que você vai contornar, que você vai superar, olha, eu ia falar contornar, né? Não é contornar, não. Nós temos que enfrentar as nossas lutas de frente, porque nós somos filhos do Pai Todo-Poderoso, que está, sim, nos direcionando para esse momento de luta, de desafio, mas de vitória. Eu não tenho dúvida disso. Que as minhas lutas, as minhas fraquezas, elas vão sendo ajustadas à medida que eu buscar o Pai, à medida que eu entender que sim, cabe a mim tomar essa decisão, tomar as rédeas da minha vida, mas principalmente ter a certeza que eu posso e devo fazer. O 27º dia é um simples dia, é verdade, é um simples dia. Mas ele mostra, sim, o quanto nós somos fortes, porque nós estamos chegando num momento, e aí não vou colocar se você esteve aqui todos os 27 dias, se você esteve aqui 7 dias, se você esteve aqui um dia. É claro que se você tiver um dia, você não escutou os 26, e os 26 é um complemento. Todos os dias nós buscamos fazer uma conexão. O que eu estou trazendo para vocês hoje é que nós já falamos, que nós já compartilhamos, mas precisava ser reforçado. Porque é isso. A caminhada do Pai não é algo para ser falado uma vez e não refletir depois, e não reforçar depois. Por isso que eu quis trazer dessa forma, confiando que sim, vocês vão entender quando eu coloco que na língua nossa sai coisas que muitas vezes nós não queremos para nós, mas o hábito do reclamar, o hábito do... Falei na aula não, no treinamento de ontem, né? Aquilo que é fácil, a gente fala com a naturalidade, só que a gente não percebe que está trazendo o ambiente que nós vivemos da forma como nós estamos falando. Eu não anuncio fracasso. Eu quis deixar isso para vocês no dia de hoje, e eu tenho certeza que vocês, sim, vão refletir novamente, ajustar o que precisa ser ajustado e ratificar o que nós já fizemos, o que vocês já fizeram. Dentro dessa lógica, no sentido de ratificar aquilo que nós estamos fazendo, vamos pedir ao Pai, ser grato ao Pai por esse momento. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, a nossa oração final. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais esse momento. Guarda nossas palavras, Pai. Que nossa fala não se enfraqueça o que estamos construindo, Pai. Que nossa boca esteja alinhada com a confiança que temos e falamos de Ti, Pai. Dá-nos consciência para saber que sim, aquilo que nós queremos, nós temos que falar e nós temos que agir. Por isso, Pai, eu agradeço esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Chegamos ao 27º e amanhã é o 28º. Voltando aqui para vocês. Foi muito bom para mim esses minutos aí que eu falei dessa forma com vocês, mas ontem eu falei comigo mesmo. E quando eu falei comigo mesmo, eu falei, poxa, uau,
Sandro precisa ajustar algumas coisas? Sim, mas o Sandro está ajustando alguma coisa? Também está. E o Sandro já ajustou alguma coisa? Glória de Deus, já ajustei. Falei até para minha digníssima esposa. Perceba que eu mudei um pouquinho. Só um pouquinho. Falei isso para ela. Só um pouquinho. Se você falar assim, Sandro, meu amor, você mudou um pouquinho. Oh, glória a Deus. Mudei um pouquinho. Certo? E esse pouquinho é dentro do pedido que ela fez. Eu falei, mas eu mudei um pouquinho. Não tenha dúvida disso. Esse pouquinho, ele é muito grande para os olhos do Pai. Ele não fala, se tiveres, né, se tiveres a fé em tamanho de uma semente, que a Sandra, até esqueci o nome da semente aqui. De um grão de mostarda. Um grão de mostarda, exatamente, mostarda. Eu não gosto de mostarda, eu gosto de ketchup. Mas se tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, Deus vai estar abraçando, fala, esse é meu filho, esse é meu filho, ou esses são os meus filhos. E é isso que eu desejo a todos vocês, a todos nós, que tenhamos uma segunda-feira abençoada, com vitórias e ultrapassagem de desafios. Depois, pessoal, assistam novamente essa gravação. Eu tenho certeza que eles vão ficar mais claro em alguns tópicos que nós passamos. Tá bom? Fique com Deus Bom, e amanhã estaremos aqui. Estou vendo que a Sandra aí está com fundo diferente. amém. Amém. Tchau, Sandra. Até mais. Tchau, pessoal. Aline e demais. Até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Até.